Com a palavra, o senador Girão. Presidente, o objetivo desse convite à Polícia Federal aqui, a gente sabe que é natural, né? O senhor já foi a vários países, inclusive lembro de um caso que o senhor estava presente, naquele da Venezuela, que pegaram até a sua van lá, junto com outros senadores, deputados. Pois é. E o senhor viaja, todos nós aqui em missões ou de forma particular, a gente viaja. E é natural que em alguns países, alguns mais firmes ali, com mais minúcias em algumas perguntas, outros menos, que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar, quanto tempo vai ficar, quanto dinheiro está trazendo, né? Onde vai ficar o hotel. Isso é plenamente, senador Jorge Seife, natural, normal e previsto. O que me deixou extremamente preocupado, haja vista, o Brasil oficialmente é uma democracia ainda, embora que o presidente da República fale que é relativa, mas um cidadão português, comunicador, Sérgio Tavares, que eu tive a oportunidade, senador Marcos Duval, de conhecê-lo lá em Lisboa, num evento que houve no ano passado, conservador, uma pessoa que ama profundamente, general Mourão, o país, o Brasil, tem um carinho por essa nossa nação. Ele veio cobrir um evento legítimo, que foi uma manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, que levou aí quase 1 milhão de pessoas para as ruas, e depois ele viria para o Senado Federal. Pouca gente sabe disso, senador Petecão. No dia seguinte, aqui no plenário do Senado, teve uma sessão de debates que eu presidi, onde nós ouvimos cientistas, médicos, sociedade civil organizada, sobre a vacinação obrigatória em crianças de Covid. Então, um debate científico, extremamente rico e impactante o que a gente ouviu lá, porque o Brasil é o único país do mundo que obriga suas crianças a receber esse tipo de vacina. Nem a OMS recomenda a vacinação obrigatória e o Brasil está pegando refúgio dos Estados Unidos de vacina banida lá. E esse cidadão português que busca a verdade, o Sérgio Tavares, também veio cobrir esse evento público no Senado, esse debate. Mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto, e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na sua entrada no nosso Brasil, que ele ficou cerca de 4 a 5 horas no aeroporto, respondendo, e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25, relacionando o cidadão português Sérgio Tavares, informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil. Aí eu abro aspas, que o país vive uma ditadura do judiciário, que ele teria dito isso, só pode ser nas suas redes sociais, e ao final e que além das informações, de outras informações da mesma linha, ele fez algumas colocações aqui sobre vacina, sobre urnas eletrônicas, sobre outras situações. E ao final da nota, a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais. Eu, sinceramente, eu já viajei muito, tive uma bênção muito grande de Deus de conhecer vários continentes, vários países, e nunca me fizeram perguntas políticas. Nunca me fizeram perguntas políticas. Sinceramente, eu fui em países fechados também. Olha, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão, senhor Rodrigo, adotada na maioria dos aeroportos internacionais? O senhor confirma
essa informação da nota da Polícia Federal? Vossa Senhoria poderia nos comprovar isso? Essa é a primeira pergunta. B, com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos? O senhor poderia informar com dados concretos, dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita? E se só é feita, que não deveria ser, mas só é feita me parece aqui, a um espectro político-ideológico? Outro questionamento: de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português, Sérgio Tavares? Porque, de acordo com informações que nós recebemos, a pessoa que o abordou lá no aeroporto não sabia que informações, não tinha informações sobre as perguntas. Passou um tempo, passou algumas horas, e teria chegado de Brasília. Essas perguntas teriam chegado de Brasília. Eu pergunto, de onde chegou essas informações de Brasília? Foi da Polícia Federal? Foi do Supremo Tribunal Federal? O senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português? Outro questionamento: há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal? Certo? O senhor poderia nos informar qual norma, qual o procedimento, né, técnico, se tem alguma nota técnica nesse sentido, ou orientação? Também na nota divulgada pela Polícia Federal, informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Para tanto, conforme a nota, precisaria de visto de trabalho, o que ele não apresentou. Sobretudo, eu pergunto, resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante, pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais. Então, existe algum tipo de monitoramento, existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país. Que sistema é esse? Com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas? É muito importante isso. Quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período, doutor Rodrigo? Outro questionamento aqui sobre isso. É procedimento padrão monitorar as redes sociais de estrangeiros com visão política diferente do governo em exercício, quando em visita ao Brasil? Há alguma norma interna sobre isso na Polícia Federal? Que tipo de... E aí eu emendo uma pergunta com o senhor. Que tipo de alinhamento, de relacionamento se tem com o Supremo Tribunal Federal? Algumas pessoas estão com receio, inclusive senadores questionam em tribuna, sobre se existe lá no Supremo Tribunal uma Polícia Federal que é subordinada a algum ministro, que não passa pela superintendência, que não passa pela direção da Polícia Federal. Tem algum batalhão, algum agrupamento, vamos dizer assim, talvez seja a palavra mais adequada, que é subordinada diretamente ao ministro, não passa pela organização da Polícia Federal propriamente dita, a estrutura dela? Dentro dessa linha, já me encaminhando para o encerramento, senhor presidente, para fotografar um evento, não é necessário visto de trabalho. Se não há recebimento de remuneração no Brasil e a estada é inferior a 90 dias, o visto regular de visita é suficiente. Em se tratando de cidadão português, nem o visto de visita seria necessário, em razão do acordo de reciprocidade. Vossa Senhoria poderia nos esclarecer a razão de tanto rigor para com esse cidadão especificamente, doutor Rodrigo? A penúltima pergunta aqui é o seguinte:
A liberdade, aliás, a última pergunta. A liberdade de expressão presente na Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, parágrafo 4º, está ligada ao direito de manifestação de pensamento, possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões e ideias sem interferência ou eventual retaliação do governo. Sobre isso, eu faço a última pergunta para o senhor, agradecendo já a benevolência do presidente Sérgio Petecão. Ao reter, sem nenhuma justificativa plausível, o cidadão português Sérgio Tavares, a Polícia Federal não teria violado o texto constitucional, ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião? A instituição que o senhor faz parte agiu como censora? Esse é o questionamento, só deixando, senhor presidente, uma informação importante. Devido a esse constrangimento ocorrido por quase 5 horas no aeroporto de Guarulhos, o cidadão português que viria no mesmo dia a Brasília cobrir o evento aqui do debate que nós tivemos no plenário sobre vacinação obrigatória de Covid, foi recomendado como a gente diz no linguajar do nosso Nordeste, foi recomendado a vazar do Brasil. Foi recomendado a voltar imediatamente pelos seus advogados a Portugal. Porque se aconteceu aquilo em Guarulhos, ficaram preocupados com o que poderia acontecer na capital federal. Que democracia é essa que vive a nossa nação? Esse é meu principal questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Senadores, porque a ideia é que nós fizéssemos 2 ou 3, mas o problema é que ele fez muita pergunta, né? E acho que ele fez pergunta por 10, eu acho. Eu acho que ele sobrecarregou aqui o nosso convidado. Tem problema dele responder o girão e depois, não é? Até para que já resolve. Tranquilo. Não, o plenário é soberano, eu tenho que ouvir o plenário. Doutor Rodrigo, fique à vontade, o tempo aí que só achar necessário para responder os questionamentos pelo autor do requerimento, é isso? Senador Girão e demais membros, até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui. Como o senhor fez muitas perguntas, eu vou procurar esclarecendo. Se tiver alguma pergunta que ao final eu não tiver esclarecido, o senhor pode me perguntar novamente, cobrar, que eu vou esclarecer todas as perguntas. Primeiro, o mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a Lei 13.445 de 2017, artigo 38. E o decreto 9.199, artigo 170. Então, esses são e a Constituição Federal que compete à Polícia Federal o controle migratório. Então, esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório. Então, eu acho que isso está esclarecido. 2, quanto à situação do senhor Sérgio Tavares, que tem jornalista, tem blog e tudo. Como que funciona a diretoria da Polícia Administrativa, a qual eu sou o diretor? Ela tem N atribuições, e uma das atribuições nós temos um setor de análise. Esse setor de análise faz um controle de passageiros, controle de passageiros que entra e sai do Brasil. Procuramos fazer da melhor maneira possível, com a melhor técnica e boa vontade possível. E pessoas que, no caso específico, pessoas que têm uma situação, nós temos 2 situações nesse controle. São os casos de restrição e casos de alerta. O que seria restrição? Restrição são as pessoas que têm alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil. Essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida. A Suprema Corte já entendeu assim, já tem uns 3 anos, de uma dívida trabalhista, etc. Então, tem essas pessoas que teriam restrição.
E tem as pessoas que é uma situação de alerta, que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, que eu digo da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet, YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, e até o momento, que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Se os senhores não tiverem acesso, se quiserem que eu leia, porque o depoimento dele tem 2 momentos, para ficar bem claro. Um é o momento técnico, que se pergunta se ele tem passaporte, se ele tem visto para entrar no Brasil, e essa questão técnica foi preenchida. Ele tinha um passaporte, ele não tinha visto para trabalhar como jornalista, mas pelo decreto 3927, que é o Acordo da Amizade e Cooperação de Países de Língua Portuguesa, ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí dar entrada nessa documentação, regularizar. Então, a parte formal estava correta. Nessa questão de mérito, ele não respondeu, é um direito constitucional que ele tinha, ele estava acompanhado do advogado dele, ele não respondeu a essas perguntas, ele não respondeu. Perguntado também onde ele ia ficar hospedado, que é uma praxe, acho que todos aqui já foram para o exterior, se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior. Ele não respondeu aqui no Brasil, ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele, mas mesmo assim, adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista, ele foi admitido em território nacional. Então, tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido, entrevistado, aí sim, para ver a questão formal, e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade. Não, tirado em fontes abertas, não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirado de fontes abertas, e quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria, que acompanha. E aí, só para você ter uma ideia, nós temos hoje em alertas, não era nem para... Mas agora, já que estou aqui no Senado, acho que os senhores têm o direito de saber essa informação. Nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas, que poderiam ser entrevistadas se embarcasse, ou se chegasse no Brasil. E 1.600.000 pessoas com restrições. Proibido de viajar, que vai e volta. E ainda respondendo uma das perguntas do senhor, são inadmitidos em território nacional, não entram no Brasil, em torno de 2, 3 por dia, a média. Fora os flagrantes de gente que vem com droga, engolido, né, que ingere droga. Então, são inadmitidos em torno de 2, 3 por dia em Guarulhos, tá? Essa informação é de Guarulhos. Então, assim, dá em torno, no ano passado, deu 814 inadmissões em território nacional. Então, é um procedimento regular, técnico,
que, assim, não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto. É um procedimento técnico que a gente adota de forma geral. E a informação que o senhor pergunta por que veio de Brasília é porque a nossa análise aqui, o setor de análise é aqui de Brasília. Concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro. Fica no nosso setor. Tem um nome técnico e tal, mas é um setor de análise. Deixa eu fazer rapidamente a réplica, senhor presidente. Só um minutinho. Senador Carlos Portinho, o senhor pediu para escrever, Vossa Excelência. Como o senhor não é membro desta comissão, mas vou escrever aqui. Não, mas é que tem outros colegas que estão inscritos, mas o senhor já está inscrito, tá bom? Nada, querido. Vou botar depois. Rapidamente sobre fazer aqui um esclarecimento, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez o doutor Rodrigo de Mello Teixeira, que de forma muito direta, ele foi muito transparente aqui, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira, com incitação à violência, isso aí nós estamos alinhados com o senhor. Mas o senhor mencionou a questão de ataque à honra de ministros do Supremo, que nós também não concordamos. Podemos discordar, mas jamais abonar esse tipo de conduta. O respeito às pessoas é uma premissa importante. Mas eu lhe pergunto, esse ataque à honra que a Polícia Federal, que o senhor colocou que viu, que a Polícia Federal monitorou em redes abertas dele, ele foi condenado por isso? Porque no Brasil, pelo que eu saiba, tem um processo de injúria, de calúnia, de difamação. Tinha sido aberto algum procedimento, alguma ação contra esse cidadão português, e ele foi condenado, e aí sim, se tivesse sido esse procedimento, eu entendo que esse era um motivo para ter conversado, para ter entrevistado, mas o crime de opinião, e é um crime de opinião, é isso, ele não foi condenado, não existe isso na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. E eu lhe pergunto, com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao doutor, ao jornalista, cidadão português, Sérgio Tavares? E para fechar, uma pergunta que o senhor não respondeu. Existe algum departamento da Polícia Federal, algum grupamento da Polícia Federal que não é subordinado à diretoria da Polícia Federal e seria algum ministro de Supremo Tribunal Federal? Existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país? Essa é a última pergunta que não foi esclarecida. Posso responder vou responder o senhor, então? No caso do cidadão português, ele não foi condenado, razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso. Se ele tivesse sido condenado, ele estaria preso. Mas tinha processo em relação... Tem processo correndo na justiça? Voltando ao senhor, voltando à explicação. Nós temos no nosso sistema de controle migratório, que não é decisão judicial. Ele tem duas formas de controle ali. As pessoas que estão sob alerta, que é o entrevistado, e as pessoas que sofrem restrição. As que sofrem restrição alguma ordem judicial, que seja de proibir de sair do Brasil, ou mandado de prisão mesmo, ou um semiaberto. Esses são os de restrição. E alerta são aquelas pessoas que não têm mandado judicial, mas que nós, como a Polícia de Controle Migratório, aí já entra lá na Lei 3.445, que é controle migratório, não é cumprimento de ordem judicial, é controle migratório, que aí é a Polícia Administrativa, por isso até que a minha diretoria tem o nome de Diretoria de Polícia Administrativa, é uma medida administrativa de ter um controle, mesmo entrevista aquela pessoa, de saber qual a situação daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, talvez fique meio didático. A pessoa que em acompanhamento se descobre, não é o caso do Sérgio, tá? Mas assim, um exemplo, ele simpatizante em rede social de terrorista. A gente tem que saber onde ele estará no Brasil. Isso se chama controle migratório. Ele pode não ter mandado de prisão, por motivos diversos, não ter processo, mas esse controle, saber onde ele vai ficar hospedado, como que ele vai ficar no Brasil, esse controle a gente faz, que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta, que não é um controle, faz parte da atividade do controle migratório, isso é da nossa atividade. Acho que essa aí eu respondi o senhor, senador. Tá. Só um questionamento.
se alguém me esculhambar, eu sou uma autoridade, né? Vamos dizer assim, como ministro do Supremo. Só para eu entender mesmo, desculpa a pergunta, mas se alguém lá na Itália me esculhamba, eu estando senador da República no Brasil, ou aqui no Brasil também, isso já entra, essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da Polícia Federal, porque ministro do Supremo não é diferente de ninguém, de nenhum outro cidadão, de nenhuma outra autoridade. Eu queria só entender qual é a base desses alertas, desse monitoramento, só isso. No caso específico do cidadão Sérgio, é porque a manifestação era em rede social, em caráter de vamos dizer, o alcance muito maior. Tem, em tese, gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandado de prisão em aberto. Então, a situação dele tem vamos dizer, esse plus. Mas, em tese, todo cidadão, não só o senhor para ser senador, não, todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra tem o direito de procurar a justiça, tem um direito de todo cidadão. E se tiver um processo e um mandado de prisão, a pessoa nem entraria no alerta, entraria na restrição. E, senador, e também esclarecendo a outra pergunta do senhor, se tem um grupamento da polícia dentro do Supremo Tribunal Federal, não tem. Tem um procedimento normal, que como que funciona a polícia judiciária, aí serve tanto para a Polícia Federal como para a Polícia Civil. Como que é um procedimento de polícia judiciária? O delegado instaura o inquérito, aquele inquérito tramita pelo juiz, e o juiz abre vista para o Ministério Público e faz essa triangulação. Esse é o acompanhamento. Então, existem inquéritos que tramitam na Suprema Corte, até porque há pessoas que ou o motivo é prerrogativo de foro. Assim como existe inquéritos que tramitam na primeira instância. Então, assim, e tem o pessoal que trabalha, tanto no Supremo Tribunal Federal, tanto na primeira instância, mas é a estrutura do nosso modelo legal, o modelo jurídico do Brasil.